Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos falar de aparelhos de medidas elétricas. Estamos na aula 11 da física 3C. Bom, na eletricidade, a utilização de dois aparelhos de medidas elétricas são muito importantes. O amperímetro, que mede a intensidade de corrente elétrica do determinado circuito, e o voltímetro, que mede a diferença de potencial entre dois pontos num circuito. O amperímetro, então, ele é utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa e ele sempre deve ser ligado em série em um circuito, ok? Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser pequena, o menor possível. Se a sua resistência interna for muito pequena comparada às resistências do circuito, consideramos então esse um amperímetro ideal. Então, um amperímetro ele sempre deve estar em série no circuito e a resistência sempre a menor possível, ok? Já o voltímetro, o aparelho para a gente medir a diferença de potencial entre dois pontos, ele deve ser ligado em paralelo, ok? Para não atrapalhar o circuito, a resistência interna deve ser muito alta, a maior possível, ou seja, o contrário do amperímetro. Se a resistência interna for muito alta em relação às resistências do circuito, então consideramos esse voltímetro como um aparelho ideal no nosso sistema, ok? Então, recapitulando, amperímetro, nós temos que colocá-lo sempre em série e sua resistência deve ser a menor possível. Já o voltímetro, sempre em paralelo e tendo uma resistência mais alta possível. Já o galvanômetro, ele é como se fosse um amperímetro, entretanto com maior qualidade, tem uma qualidade melhor, ok? E ele sempre está ali medindo as correntes elétricas na ordem de miliamperes. O fundo de escala basicamente é o maior valor de leitura que um aparelho pode medir. O fundo de escala corresponde ao último valor da medida que aparece no instrumento. Bom, quando nós falamos de amperímetro, e este amperímetro deve ser ligado sempre em série, nós dizemos que quando ele está ligado em paralelo, ele pode provocar um circuito. Isso que nós devemos prestar muita atenção e diferenciarmos amperímetro de voltímetro, ok? Então, quando o amperímetro é ligado incorretamente em um circuito em paralelo, acaba causando um curto-circuito no meu circuito, ok? Então, por isso que sempre deve ser ligado em série. Já o voltímetro, quando ele é ligado em série no circuito, ele impede a passagem de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica no circuito é nula e o voltímetro acaba indicando a força eletromotriz do gerador. Não causa um curto-circuito, como no caso do amperímetro, mas também não vai nos dar a medida correta. Já a ponte de Wheatstone é uma montagem que serve para descobrirmos o valor, com uma boa precisão, de uma resistência elétrica desconhecida. A ponte consiste em dois ramos de circuito, contendo dois resistores, cada um interligados a um galvanômetro. Todo o conjunto deve ser ligado a uma fonte de tensão elétrica. Então, como vocês podem ver na imagem, nós temos ali 4 resistores, R1, R2 e R3. Essa ponte ela é caracterizada, então, por essa figura, sempre tendo um galvanômetro. E o que nós devemos prestar bastante atenção é que, mesmo se houver a passagem de corrente elétrica nesse galvanômetro, essa corrente, passando pelo galvanômetro, ela terá o valor de zero, ok? Então, supomos que eu tenho uma corrente I1 do R1, uma corrente I2 do R2, uma corrente I3 do R3 e uma corrente I4 do R4 e uma outra corrente IG
corrente do galvanômetro. Para que essa minha ponte ela tenha equilíbrio, a corrente IG tem que ser igual a zero, ok? Essa é uma das características e o que pode pegar bastante nos exercícios com esse tipo de circuito. Variando a resistência do reostato, pode-se obter um ponto em que a indicação no galvanômetro fica nula. Como eu disse anteriormente, aí sim a ponte fica equilibrada. Bom, aqui, pessoal, no nosso desenho, nós temos que R1 e R2 possuem a mesma corrente, ou seja, I1 e 1, e R3 e R4 possuem a mesma corrente I2. Isso é mais um conceito que nós conseguimos extrair dessa ponte, tá? É como se esse circuito tivesse o R1 e o R2 em série, o R3 e o R4 em série também, e esses dois conjuntos estão em paralelo entre si, ok? Bom, dos resistores R1, R2 e R3, um deles e o desconhecido é desconhecido, cujo valor desejamos determinar, e os outros dois são resistores conhecidos. Então, aqui nesse exemplo, nós temos R1, R2 e R3, podemos dar um valor qualquer a eles, e o R4 seria o nosso valor desconhecido, valor que nós não conhecemos. Nós sabemos, através da lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, e também sabemos, então, que a resistência, a corrente que passa pelo resistor 1 e a corrente que passa pelo resistor 2 é a mesma, assim como a corrente que passa no resistor 3 e 4 também são a mesma. Então, aqui a gente consegue ter o esqueminha de U igual R1 vezes I1, U igual R3 vezes I2, U igual R2 vezes I1 e U igual R4 vezes I2. Como nós sabemos que nós temos uma ponte equilibrada, nós conseguimos fazer a relação entre as duas diferenças de potenciais. Tá? Então, a gente tem duas diferenças de potencial entre AC e AD e duas diferenças de potenciais, então, de CB e DB. Então, nós conseguimos concluir que R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2, e R2 igual a I1 é igual a R4 vezes I2. Logo, a gente tem ali um cruzamento entre os resistores e correntes. Tá? Dividindo a equação uma pela outra, nós temos que R4 vezes R1 é igual a R2 vezes R3. Então, nós podemos tirar que, numa ponte equilibrada, há uma igualdade em cruz do produto das resistências elétricas. Então, sempre quando eu tiver uma ponte de Wheatstone, sempre terá essa característica. Tá? A minha corrente elétrica que passa pelo galvanômetro será sempre zero, será nula, e terá uma igualdade em cruz do meu produto das resistências. Bom, então vamos para os exercícios. No exercício 10, exercício 10, estamos na aula 11, então 11.10, diz o seguinte: no circuito representado no esquema a seguir, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms, ou seja, esses três resistores possuem o mesmo valor. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro em amperes e a leitura do voltímetro em volts são respectivamente. Bom, então, vamos calcular o valor do amperímetro e do voltímetro. Aqui nós temos a imagem do desenho, para ficar mais claro. Nós sabemos que o R1 e o R2 eles estão em paralelo, ok? E o R3 está em série com os dois. Então, o que a gente pode fazer primeiramente? Nós temos que calcular a resistência total do meu circuito.
ok? Para calcular a resistência total do meu circuito, eu preciso encontrar a resistência equivalente entre R1 e R2, e então somar com a resistência R3, já que essas duas ficarão em série. Então, resistência equivalente de R1 e R2 é igual a 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Como nós sabemos que todas as resistências possuem o mesmo valor de 12, só vamos colocar na fórmula, então, a nossa resistência equivalente terá o valor de 6 ohms, ok? Então, resistência equivalente entre R1 e R2, 6 ohms. A minha resistência total será a soma da resistência equivalente mais a resistência 3, já que agora essas resistências estão em série. Então, somente somamos as resistências. O valor da resistência equivalente será de 6 ohms e o valor de R3 é 12, como já dizia no nosso enunciado. Então, eu tenho uma resistência total de 18 ohms, ok? Agora, propriamente dito, calculando o valor de amperímetro e de voltímetro. Tá? Para calcular o valor do amperímetro, eu preciso da resistência total do meu sistema. Como eu sei que o nosso valor de voltagem é 36, utilizando a lei de Ohm, nós sabemos que U é igual a R vezes I. Como o amperímetro calcula a corrente elétrica, então nós queremos saber a corrente elétrica do nosso sistema. Sabemos que a DDP do nosso sistema é 36 e que a resistência total desses resistores é 18. Logo, só colocarmos na fórmula 36 sobre 18. Então, temos que a corrente elétrica que passa pelo amperímetro é igual de 2 amperes. Já o voltímetro, aqui ele está demarcando a resistência elétrica dos dois resistores, do resistor R1 e do resistor R2. Então, nós vamos utilizar para o cálculo desse voltímetro, nós vamos utilizar a resistência equivalente entre os dois resistores. Lembrando, o voltímetro ele sempre deve estar em paralelo com as resistências. Logo, a resistência em paralelo que nós temos é o R1 e o R2. Então, novamente, lei de Ohm, U é igual a R vezes I. U, então, é igual a 6, que é a resistência equivalente entre os dois resistores, vezes 2, que é a corrente elétrica que nós acabamos de descobrir. Então, nós temos uma DDP de 12 volts. Então, no amperímetro passa 2 amperes e no voltímetro passam 12 volts. Vamos para mais um exercício. Exercício 15 da apostila. No circuito abaixo, os fios de ligação têm resistência desprezível. As correntes I1, I2 e I3 valem respectivamente. Através desse nosso esquema, nós conseguimos verificar claramente que nós temos uma ponte de Wheatstone, certo? O que nós podemos tirar dessa ponte? Bom, a primeira coisa que nós sabemos é que esses 10 ohms é como se fosse o galvanômetro. Nos exercícios que aparecem, né, eles sempre vão tentar ludibriar a gente para pensar que não é uma ponte, ok? Mas esses 10 ohms poderia ser um galvanômetro, por exemplo. Logo, a corrente que passa por esse galvanômetro, para que haja o equilíbrio, teria que ser igual a zero. Como nós conseguimos já verificar, pois temos os valores de resistência, fazendo o cruzado dessas resistências, nós temos que 8 vezes 1 seria igual a 8 e 4 vezes 2 também seria igual a 8. Então, as resistências são iguais, o cruzamento delas são iguais. Logo, ela está equilibrada. Para ver o equilíbrio, a minha intensidade de corrente elétrica que passa pelo meu galvanômetro ali tem que ser igual a zero. Então, nós já
sabemos de cara que o I3 tem o valor de 0. Outra coisa que a gente pode fazer para rearranjar e deixar melhor para visualização dessa nossa ponte é que o 4 ohms e o 1 ohm, eles são como se fossem dois resistores em série. Já 8 e 2 ohms também seriam outros dois resistores em série. E a parte de cima está em paralelo com a minha parte de baixo dessa ponte. Então, a gente tem um esquema mais ou menos dessa seguinte maneira. A corrente I1 passa pelo resistor de 4 e de 1 ohms, e a corrente 2 passa pelo resistor de 8 e 2 ohms, tendo a DDP geral do circuito de 20 volts. Então, para a gente calcular a resistência que passa I1 e a resistência I2 que passam pelos nossos resistores, fica bem simples. Como nós temos ali 4 resistores, sendo que 2 deles estão em série, vamos calcular a resistência equivalente de 4 e 1 e calcular a resistência equivalente de 8 e 2. Calculando a resistência equivalente, sabendo a nossa diferença de potencial, nós conseguimos descobrir então qual é a nossa corrente I1 e corrente I2. Bom, então a resistência equivalente entre 4 e 1 tem o valor de 5, já que eles estão em série, então é uma soma algébrica linear. Tá? Sabendo então da nossa resistência equivalente e sabendo que a lei de Ohm é U igual a R vezes I, tendo como U a diferença de potencial sendo o valor de 20, só vamos substituir os valores. Então, I é igual a 20 dividido por 5. Então, sabemos que a corrente 1 que passa pelo meu resistor tem o valor de 4 amperes. Já na minha resistência equivalente 2, que é a resistência equivalente entre 8 e 2, também temos ali duas resistências em série, logo, somente fazer a soma. Então, a resistência equivalente 2 tem o valor de 10, ok? 10 ohms. Fazendo o mesmo processo, nós temos então que a corrente 2 é igual a U sobre resistência equivalente. Então, aqui vamos simplesmente colocar os valores, sabendo que U é 20 e a resistência equivalente é 10, nós temos que a resistência 2 vale 2 ohms. Então, a resposta correta seria 4 amperes, 2 amperes e 0, já que no galvanômetro, nós, para termos o equilíbrio, essa corrente 3 teria que ter o valor de 0. Bom, então, nossa aula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem na plataforma e até mais.